Era uma manhã fria e nublada na pequena cidade de San Gregório. As folhas do outono espalhavam-se pelas calçadas, e a vida seguia seu ritmo habitual. Mas para o senhor Antônio, aquela manhã traria uma reviravolta amarga. Aos 78 anos, viúvo e sem filhos, ele vivia sozinho em uma casa modesta que construíra com suas próprias mãos décadas atrás. Ali, cada parede guardava histórias e lembranças de uma vida simples, mas feliz. Era um lar cheio de memórias, e ele não imaginava viver em outro lugar. Porém, a tranquilidade de Antônio foi brutalmente interrompida quando um oficial de justiça bateu à sua porta. Nas mãos, trazia uma ordem de despejo. O proprietário do imóvel, que herdara o terreno de um tio distante, decidira vender a casa e as demais propriedades vizinhas para um grande empreendimento imobiliário que prometia transformar o bairro em um polo moderno de prédios comerciais e residenciais. Antônio tentou argumentar, explicar que vivia ali há anos e não tinha para onde ir, mas foi tratado como um incômodo, uma pedra no caminho do progresso. Em poucos dias, ele se viu nas ruas, apenas com uma mala de roupas e um cobertor velho. Durante semanas, Antônio vagou pela cidade, tentando encontrar um abrigo. Ele dormia em bancos de praças e recebia comida de estranhos generosos que se compadeciam de sua situação. Em sua mente, as lembranças de sua casa eram como um refúgio, uma tentativa de escapar da dura realidade que agora enfrentava. Mas mesmo em meio ao caos, ele não perdia a dignidade. A cada novo dia, vestia-se da melhor maneira que conseguia e mantinha a cabeça erguida. Enquanto isso, os novos empreendedores comemoravam a vitória. Os terrenos adquiridos a preços baixos logo se transformariam em arranha-céus de luxo, atraindo investidores e gerando lucros exorbitantes. O plano era perfeito, exceto por um detalhe. O senhor Antônio não estava disposto a ser esquecido tão facilmente. Ele passou a frequentar o prédio da prefeitura diariamente, escrevendo cartas para autoridades, ativistas e jornalistas. O homem que ninguém queria ouvir começou a se fazer notar, não com raiva, mas com persistência e coragem. As semanas se arrastaram, e sua história ganhou repercussão em um pequeno jornal local. Uma repórter chamada Helena, tocada pelo caso, decidiu investigar a fundo a vida de Antônio. Ela passou dias conversando com ele, ouvindo suas histórias e entendendo mais sobre a sua vida. Foi durante uma dessas conversas que um detalhe chamou a atenção de Helena. Antônio mencionou brevemente que muitos anos atrás ele havia investido um dinheiro em uma pequena empresa, por insistência de um amigo próximo que trabalhou na Bolsa de Valores. Curiosa, Helena resolveu investigar. Descobriu que a empresa em que Antônio havia investido era uma pequena mineradora de níquel, que na época não passava de um negócio arriscado e de futuro incerto. No entanto, recentemente, a empresa havia descoberto uma enorme reserva de minério em uma área remota, o que fez suas ações dispararem de valor. Antônio, sem saber, tinha uma fortuna esquecida. Ele possuía ações que agora valiam milhões. Quando Helena revelou a notícia a Antônio, ele ficou incrédulo. Custou a acreditar que depois de tantas dificuldades, algo tão bom pudesse acontecer. Mas, aos poucos, a realidade foi se assentando, e ele percebeu que essa era a oportunidade de fazer algo maior. Com a ajuda de advogados e consultores financeiros, Antônio acessou sua fortuna e tomou uma decisão ousada. Comprou uma participação majoritária na empresa que estava liderando o empreendimento imobiliário que havia causado seu despejo. Os empresários que antes o viam como um obstáculo ficaram perplexos quando descobriram que o novo acionista majoritário era ninguém menos que o idoso que haviam despejado. A mudança de poder foi rápida e decisiva. Antônio fez questão de ser claro sobre suas intenções. Ele não queria vingança, mas queria justiça. Ordenou a imediata interrupção dos projetos que ameaçavam as casas de outros moradores e, em vez de construir prédios luxuosos, investiu em um programa habitacional acessível, garantindo moradia digna para famílias e idosos que viviam no bairro há anos. Além disso,
fundou uma organização sem fins lucrativos que oferecia apoio jurídico para proteger idosos de despejos injustos, financiando reformas e adaptações para que pudessem viver confortavelmente em suas próprias casas. O bairro que antes era marcado pela especulação imobiliária e pela ganância de poucos, agora florescia como uma comunidade forte e unida, com projetos de revitalização que respeitavam suas origens. Antônio tornou-se um símbolo de resistência e esperança, e sua história inspirou pessoas de todas as idades a acreditarem que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível fazer a diferença. Ainda assim, ele não se deixou levar pela fama. Continuou a frequentar o mesmo café onde costumava ir antes de perder sua casa, conversando com os moradores e sendo apenas o Sr. Antônio para aqueles que o conheciam de perto. A casa que havia sido o centro de toda a disputa foi devolvida a ele, mas agora era muito mais do que um refúgio pessoal. Antônio transformou o lugar em um centro comunitário, onde jovens e idosos podiam aprender, conviver e compartilhar histórias. A casa se tornou um lar não apenas para ele, mas para toda a comunidade. Um dia, enquanto observava um grupo de crianças brincando no quintal, Helena se aproximou dele e perguntou se ele havia imaginado que sua vida tomaria esse rumo. Antônio sorriu e, com os olhos marejados, respondeu: "A vida é cheia de surpresas. Eu só fiz o que achei certo, e agora eu finalmente estou em casa." A história de Antônio não era apenas sobre a recuperação de uma casa, mas sobre a força da dignidade e a capacidade de transformar adversidades em oportunidades de mudança. Ele ensinou à cidade que nenhum ato de bondade ou perseverança é em vão, e que mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao nosso redor, ainda há espaço para a esperança e para a justiça. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!